chegando aí. Oi, 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 chegamos. Salvei lá como pastor André Santos, tá lá. Uma Então, live. Ah, então, Murilo, é exatamente essa frequência. Então, assim, naquele dia que você olhou para você, Deus simplesmente respondeu o seu anseio. Era uma experiência sua, pessoal, né? Às vezes a gente quer era. pegar a nossa experiência pessoal e transferir isso para as pessoas, né? Você chegar para as pessoas e falar, eu fui arrebatado. Eu não vou dizer isso para ninguém, ninguém vai acreditar, mas basta eu crer, né? Eu vou, gente, eu fui aos céus. Como é que é lá? Cara, não vou poder te relatar isso. É melhor não dizer, né? Então, assim, você conta para as pessoas que você viu você e depois você olhou para você de novo e você estava se vendo, porque eu vi a crise, eu falei, cara, o que ele está enxergando ali? Eu olhei nos seus olhos e eu vi o espanto em que você estava. Eu falei assim, ele viu alguma coisa, né? Então, a gente muitas vezes quer transferir a nossa experiência, né? Na verdade, a gente precisa provocar as pessoas a ter suas próprias experiências. É Exatamente. provocar, cara. Entra na frequência. Deus fala o tempo todo. O que a gente precisa fazer é sintonizar o daio. Se a palavra do Senhor diz que as minhas ovelhas ouvem a voz do pastor. Se o pastor está falando, o seu papel é sintonizar a frequência. Né? Eu É falo para isso as aí. pessoas, olha, eu vim aqui para os Estados Unidos, o meu inglês era muito pouco. Diria eu insignificante. Para poder dizer que valia a pena para poder estar aqui. E o fato de eu estar morando aqui não me dava o idioma. Eu falo para você, É, o fato de eu ser crente não significa que eu vou ter uma linguagem espiritual. verdade. Por que me faz ter a linguagem espiritual? É fazer com que meu espírito se comunique com Deus o tempo todo. Né? Uma criança que nasce aqui nos Estados Unidos, ela só fala inglês porque ela convive com o idioma. Não é porque ela nasceu aqui nos Estados Unidos que ela nasce falando inglês. Se eu levar ela para o Brasil, ela vai falar português. Então, é a Não tem, proximidade é do lógico. idioma que vai me proporcionar falar o idioma. A minha linguagem espiritual é igualzinho. A minha proximidade com Deus é que vai proporcionar o idioma. Às vezes você anda no mundo aí igual um vira-lata e na igreja quer ter conexão espiritual. Né? Tipo, o cara chega na igreja e quer conexão, e quer ouvir a voz de Deus e reclama porque não escuta. Pô, o idioma dele não está. O seu espírito não está treinado a ouvir o idioma de Deus. Quando a palavra diz as minhas ovelhas ouvem, às vezes você está vivendo igual porco e quer ter a recompensa de ovelha. Não, não funciona. Uau, 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 uau. Forte. Né? Então, É forte. essa é a lógica. A gente precisa, cara, se eu preciso ter experiência, quem é que vai me dar experiência? É Deus. Para ele me dar experiência, eu preciso discernir a sua voz. Para eu discernir a voz dele, eu Verdade. preciso estar perto dele. A experiência materna é a melhor do mundo. Pode ter 500 crianças dentro da igreja. Se o filho da mãe chorar, a mãe sabe que é o filho dela. Na Meu hora. menino, meu menino chorou. Mas por que ela sabe que é o menino dela? Aí, ó, Juliana te dando boa noite, pastor. Boa noite, Juliana, tudo em paz? Então, é essa essa realidade, essa realidade é que faz a coisa acontecer. Juliana, aqui você tem duas pessoas que têm síndrome do pensamento acelerado. Minha esposa fala comigo todo assim, você precisa. Se eu falar mais devagar, eu nem lembro o que eu estava falando. Dois. Se eu parar para pensar, eu perco o que eu estava pensando. É um brainstorm, a ideia vem fluindo, vem fluindo, vem fluindo, vem fluindo. O meu tradutor aqui é o meu genro, né? Casado com a minha filha. E ele fala para mim, pastor, me ajuda. Eu falei, Mais lento. desenvolve que é melhor para você, que eu não vou desacelerar, não. Às vezes as pessoas não entendem a gente. Não entende, Murilo, você estava falando isso. Sabe o que eu fazia? Eu pegava o livro da escola Oh. e terminava o livro do ano inteiro em 2 meses.
Eu pegava o livro, ia para casa, eu não ia muito para a rua, e eu estudava, ficava escrevendo o livro. Quando eu ia para a escola, eu já sabia a matéria que a professora ia dar, porque eu queria conversar. Lógico, é Eu, óbvio. eu queria conversar. E eu sou auditivo, que é o pior. A professora falava na sala e eu ficava conversando. E a professora falava assim: para de atrapalhar a aula, você não presta atenção. E eu virava para o quadro e falava o que ela estava dizendo. Professora, está falando isso, 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 isso. Eu lembro dela falar assim: o infeliz ainda presta atenção na aula, né? Porque quem tem essa síndrome do meu avô, Lá, pensamento. meu falecido avô pastor, ele falava para minha mãe assim: esse menino é endemoniado. Que é isso? Pô, ele não para. Ele não para, ele está pensando. A minha esposa disse que eu falo, eu falo e respondo para mim mesmo. Eu pergunto e respondo para mim mesmo, né? Eu, Quando eu tô escrevendo, quando eu estou escrevendo e eu vou ler o que eu escrevi, é óbvio que eu deixei milhares de palavras para trás. Porque é óbvio que terrível eu isso, penso bem mais rápido. Isso é terrível. Às vezes eu não sei terrível. nem quem que era que eu estava falando. Não, mas é bênção, é bênção. A gente se entende nesse universo de Deus. Então, Murilo, é É. isso que eu quero é isso que às vezes as pessoas às vezes não compreendem. Qual é o processo? Qual é o processo, pastor? Qual é o processo de eu ouvir a voz de Deus? Então, para eu ter uma experiência, é você ajustar o dial, é você ajustar a frequência, é você começar a afinar, né? Antigamente você tinha o dialzinho manual que você tinha que ficar ajustando ele para você captar a frequência que você quer ouvir o som. Espiritualmente é a mesma coisa, nós precisamos ajustar o dial para poder ouvir a frequência. Se a palavra do Senhor nos garante que Ele fala e nós devemos ouvir a sua voz, porque eu só vou experimentar algo sobrenatural se eu estiver debaixo de um comando de Deus. A partir do momento em que eu ando pelos meus comandos, vai ser sempre natural as reações. Mas Uau. se eu ando nas respostas de Deus, tudo que eu faço pelas respostas de Deus é sobrenatural. É fora do comum, é sobre comum. Então é essa que é a realidade que nós, como cristãos, precisamos almejar. Nós somos portadores de boas notícias. Quem é os portadores de boas notícias? É quem altera o status anterior. Ó. Né? É. Se você chega. Para eu te dar uma boa notícia, o que eu estou fazendo? Eu estou alterando o seu status, eu estou mudando a posição que você está para uma nova posição. Então, nós, como igreja, a gente precisa mudar a posição das pessoas. Porque para eu levar as pessoas para a igreja só falando que Jesus é bom, não funciona. Eu preciso levar que Hum. Jesus é bom. Eu preciso mostrar que Jesus opera poder através da Se minha vida. funcionasse, Jesus não tinha feito milagres. Você entendeu? Então, é lógico, Jesus ele fala assim, ó, vou deixar as obras para fazerem porque as pessoas precisam das obras. Elas precisam do milagre. Eu falo que o milagre ele é só uma placa que aponta para algo futuro, para algo maior do que o próprio milagre. Né? O milagre ele aponta para algo maior do que o próprio milagre. O milagre não é um fim em si mesmo. O milagre é a dimensão que entra no céu, que leva você para viver o reino, que leva você para viver o evangelho, que leva você a dizer para as pessoas que Deus é real e que as experiências sobrenaturais elas acontecem. Então, nós precisamos primeiro experimentar. Quando eu experimento, eu levo os outros a experimentar. Então, quando eu estava falando do cinema, por que as pessoas continuam no cinema? Não rola. Existe pipoca já de micro-ondas que você pode fazer em casa. Existe televisão Master Blaster de 85 polegadas. Você pode. Home theater com som de absurdos. Mas o cara quer ir para o cinema. Por que ele quer ir para o cinema? Por causa da experiência. Né? Netflix não tirou o público do cinema. Né? Assim como se a gente não Verdade. conseguir, se a gente não conseguir proporcionar experiência para as pessoas na igreja, elas não vão para a igreja. Né? Porque, o que me leva a estar na igreja? Cara, é a experiência, é o que eu senti lá, é a unção, é a nuvem, é a atmosfera, são as pessoas É, vinculadas ao mesmo pensamento. Não foi assim que aconteceu em Atos? Quando a gente se reúne em prol do mesmo propósito, existe uma nuvem que se manifesta sobre as nossas cabeças. Então, é bom pegar esse teu gancho, porque tem muita gente, pastor,
que diz que, como eu sou a igreja, eu posso fazer sozinho. Pode, mas você não vai experimentar aquele todo, porque naquele momento está todo mundo voltado para aquilo, ou pelo menos deveria estar voltado para aquilo. E a palavra ela nos, diz, ela nos adverte dizendo: congregai. Congregai é um verbo que está no imperativo. Não é um pedido de Deus, é uma ordem de Deus para que você receba daquela atmosfera que foi gerada pelo Espírito Santo naquele ambiente, naquele momento, para aquele momento. Por isso a gente diz que a unção passa. É interessante, Murilo. O espelho é uma criação do homem. Nós não fomos criados para olhar para nós mesmos, nós somos criados para nos ver no outro. Exato. Eu fui criado para me ver em você, né? Exato. E eu em ti. Exato, porque aí nós completamos, porque eu nunca vou ter o que você tem. E o que faz com que nós funcionamos como um corpo é exatamente o complemento que está em você que eu preciso. É a parte de mim que está aí em você. Exato. Então, o congregar me traz essa experiência, o congregar me traz a porção que eu não tenho, o congregar me traz a parte do corpo em mim que eu não tenho, né? É a extensão da minha vida que vai em você, que vai no outro, que vai... essa é a realidade do corpo. Então, na Santa Ceia, a gente usa esse texto para que você discirna o corpo. Discernir o corpo não é o seu corpo, é o corpo de Cristo. Fazer o discernimento daquele momento de todo mundo imbuído e voltado para aquilo. Exatamente. Olha que interessante, porque quando a palavra diz que eu não coma de maneira indigna, ela está tratando de algo importante. Ela está dizendo para mim bem assim, olha, você veio para a mesa com a intenção de receber ou de compartilhar. Porque a mesa cada um traz o que tem. E todos nós vamos comer do que trouxeram. Então, o seu com o meu, a gente compartilha. Então, para eu dizer assim, poxa, a ceia é uma festa americana, né? Lembra da festinha americana? Lembro. Que cada um trazia o seu, você traz suco, você traz doce, você traz salgado, você traz isso, você traz aquilo, cada um chegava na festa e fazia a festa acontecer. Então, a pergunta é, você como corpo, o que você tem trazido para a mesa? Para que você não sente ali de maneira indigna. Né? Então essa é o compartilhar, né? E Jesus ele pega, compartilha o pão, dizendo assim, é isso que eu ensino. Você tem algo na sua vida, Murilo, que eu preciso, compartilha comigo. Isso é o corpo. E eu tenho algo, Jesus tinha algo na vida dele que eu precisava. Então, a Juliana escreveu algo extremamente interessante. A igreja é uma base para a vida. Não há como cultuar sozinha. Já imaginou criando uma nova religião a cada dia, sozinha em casa? Não dá para haver comum união. Eu tenho falado acerca dessa comum união. Quando está todo mundo reunido, é porque estamos reunidos em volta e no nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Nós estamos reunidos como ele sempre fez. Entrou no meio dos discípulos e disse, Pai seja convosco. Ou seja, ele tem que estar no centro, ele tem que estar no meio da reunião, significando o motivo da nossa união. Ele é a comum união entre mim e ti, no sentido que eu tenho o mesmo Pai, eu tenho o mesmo Salvador e eu tenho o mesmo Espírito. E isso só é demonstrado quando o corpo está reunido. Como se o corpo estiver afastado? Como isso vai funcionar? Exato. Então, essa é a grandeza. Então, para eu discernir o corpo, eu preciso discernir o espírito. Para eu discernir o espírito, eu preciso estar vinculado ao Pai. Para eu estar vinculado ao Pai, eu preciso estar andando na caminhada do Filho. Aí a gente volta para o início, né? Então eu preciso continuar andando atrás do Filho. O Filho é o elo para ligar essa coisa toda. Então quando ele faz o convite, vinde após mim, ele está dizendo para mim assim, não me perca de vista. Porque tudo que você precisa vai estar no caminho que eu já estou fazendo.
Ou né? seja, o Ah, convite que ele faz é para você andar sobre aquilo que ele já preparou e não sobre aquilo que você quer fazer. exato. Então, aonde a coisa dá ruim, Murilo? Quando eu quero andar num caminho que não foi aberto por ele, Aí deu né? ruim. Deu ruim. Aí eu não discerni o espírito, eu não discerni a voz, eu não discerni o céu. No caminho que eu ando por ele, eu entendo que a batalha que eu vou enfrentar ali, ele já venceu. Porque a proposta é, se ele está na frente, tudo que acontece no meu dia é passado dele, Perfeito. né? Tudo que Perfeito. acontece no meu dia presente é passado dele, porque ele já passou por aqui. Se ele já Já passou por fiz. aqui, e eu tenho convicção de que eu estou andando no caminho dele, é só esperar o tempo para eu vencer o que está acontecendo ali. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Por quê? Porque eu já passei por ali. Eu já limpei Essa, um caminho para você. essa batalha eu já venci, essa disputa já não é mais, já caiu, já caiu. É, tipo, lembra que eu já passei por aqui, André? Olha, no mundo você vai ter aflição, mas fique animado, porque eu já venci as aflições. Uau, é isso aí. Então, É isso aí. essa é uma proposta de Deus. Se a gente não consegue discernir isso, a gente nunca vai conseguir andar no sobrenatural. A gente nunca vai andar em experiência. Se a gente não anda em experiência, a gente não consegue envolver as pessoas. A gente não consegue liberar os semanaias, né? Pastor, você está me dizendo que tem muito cristão que não transcende? Que é Que tem muito. muito cristão que mistifica até o próprio culto no mau sentido, porque o culto no sentido místico da transcendência, ele é perfeito. A propósito, eu não sei se o céu desceu ou se eu subi, mas eu sei que me encontrei com ele. É isso? Exatamente. Porque é esse meio de campo que precisa romper. É assim, Murilo, você vê dentro de um culto, duas pessoas sentadas em cadeiras laterais, lado a lado, você vê uma acessando o céu numa violência e você vê o outro reparando que esse doido está fazendo, né? Você vê gente chorando, se derretendo em lágrimas e vê o outro pensando assim, o que essa louca está chorando tanto? O ambiente é o mesmo para os dois, né? O ambiente é o mesmo para os dois. Por que que para um o culto é tão importante e memorável e para outro é um culto como outro qualquer, uma reunião como outro qualquer? É porque um decidiu transcender, um decidiu absorver a instrução, um decidiu Ou ouvir, seja, e pegou aquela mensagem e falou assim: hoje eu transformo a minha realidade a partir do que eu ouvi. O outro está no será? Será que isso é verdade? Será que isso é real? Será que isso é possível? Será que isso pode? Então, é esse então não nível. existe, então não existe uma pregação ruim. Existe um Não. coração fechado ou outro aberto. Aí é o que eu falo. Existe alguém que não quer andar atrás. Porque andar atrás é abrir mão. Por que seu coração está fechado? Porque você não quer que outra informação ocupe aquele espaço. Que eu criei, Exato, pode não. ser uma pseudo-verdade. Eu sou dono de mim mesmo, eu não vou ouvir esse pastor tá essa conversa furada, né? Tipo assim, você vê na atmosfera, você vê gente testemunhando. Claro, eu aceitei o desafio do dízimo lá e Deus me deu 10 vezes mais. O outro tá falando, isso deve ser conversa. Esse pastor combinou tudo, né? Pai, paciência, cada um no seu nível de fé, cada um rompe no que acredita, né? Eu falei hoje, Amiga Sandra, saudade de você. hoje eu falei até no discipulado aqui, eu falei assim, quem casou, casou porque focou na mulher. Olha para os meninos, se você focou nessa mulher e você casou com ela porque você acreditou que podia. Tudo que você foca, você alcança. Então, por que não focar a vida espiritual para ter resultados Ó, da mesma forma que você tem vida na sua vida natural? olha Então, o que a Valéria escreveu. hum, Um adorador e o outro observador. O observador vai observar a igreja subir. E só. Geazi. Pô, Tá cheio de Geazi na igreja, meu. Tu vai ficar contando história do outro que se deu bem em Deus. ou Geazi era o seja, cara. não vai.
Geazi é o cara que ia arrebentar na unção, mas Ele ia ficou ser contando história. quádrupla. Ficou contando história. O rei falava assim, me conta daquela mulher. Aí Geazi falava, meu rei, um dia Eliseu. Me conta da história do machado. O machado foi o seguinte. Me conta da história das águas que ficaram doces. Eliseu fez isso, fez aquilo. Me conta dos ossos que ressuscitaram no meio da cova. Geazi ficou contando história. Então, existem pessoas que vão ficar na igreja para contar a história de quem subiu. Ou seja, os Forrest Gump da igreja. Que vai contar a história. Falou, rapaz, a história do negócio seja lá no que você acredita. A história do arrebatamento foi real, porque eu estava na igreja, o povo foi arrebatado mesmo. A história disso foi real, porque eu estava lá. A história. Você não viveu por quê? Porque eu peguei a curva ali e preferi os tesouros de Geazi. E a grande verdade é que você pode realmente estar vivendo um momento histórico, estar na história, mas você também pode estar na história, vivendo a história, mas não fazendo história. Não fazendo história, mas você vai contar a história dos que fizeram história. Aí é o problema. Jesus queria que todos os 12 tivessem andado sobre as águas, mas só um usou. Só um andou. E ainda dizem que aquele que andou teve pouca fé. Entendeu? A história do não viver. Quando a mulher deitou o perfume, né, do vaso de alabastro, Judas pegou e falou assim: que desperdício. Aí Jesus dá uma palavra para ele assim: tu tá reclamando porque tu tá metendo a mão na cumbuca da oferta, né? Aí porque tu é ladrão. Aonde o Judas caiu? Nas moedinhas. Lá atrás ele estava reclamando do desperdício. E lá na frente ele estava vendendo Jesus por 30 moedas. Então, assim, era um cara que estava na mesma atmosfera de todos os outros. No ambiente dos 12, exato. E com o mesmo mestre, no mesmo lugar. E provavelmente, como diz os judeus, ele era o que sentava do lado direito. Né? Você entendeu? Jesus. Você entendeu? Então, assim, é isso que tá repleto de gente assim. Tem gente que tá ali no mesmo atmosfera, com o mesmo ensinamento, o mesmo discipulador, o mesmo céu para todo mundo, mas tem gente que vai preferir as moedas. Tem gente que tá na igreja preferindo as moedas, tá ali por causa das moedas. Mas não quer a vida abundante. Não, exato, porque ele não descobriu que a vida abundante tá em Cristo. Né? Ele não descobriu. Eu me pergunto o que foi que Jesus falou para Zaqueu. Eu também. Eu fico assim, qual foi a palavra que Jesus chegou para Zaqueu? Zaqueu, eu vou na sua casa hoje, eu quero conversar com você 5 minutinhos. Lá, Não, eu quero pousar. Preciso conversar com você 5 minutinhos, mais tarde eu passo na sua casa. Eu quero saber o que Jesus falou nesses 5 minutos. O Zaqueu falou assim, tá bom, chefe, eu vou restituir quem eu fraudei e a outra metade eu vou dar para os pobres. Eu quero saber o que foi. Fiquei sem nada, mas fiquei com Cristo. Você entendeu? Tipo assim, qual foi a palavra que foi liberada na vida daquele homem que ele falou assim, tô saindo daqui agora. Eu uso esse texto para dizer o quão profético é importante o nome dele. O Zaqueu significa puro. Todo mundo o chamava de ladrão, ele era ladrão, roubava, saqueava as pessoas. Mas quando você se depara com a graça não precisa te pedir nada. Perceba que ele se lança porque a graça se manifestou. Como? Hoje eu quero ficar na tua casa. Mas para aquelas pessoas que estavam vendo Jesus dizer que ia passar lá, Jesus era tão corrupto quanto ele. Porque só anda com esse tipo de gente. Só anda com prostituta, só anda com adúltero, ladrão, e um monte de gente ainda segue ele. Lá vai ele para a casa daquele bandido. Ou seja, aquele cara deveria ser considerado hoje, vamos pensar, um Rodrigo Maia, um Davi Alcolumbre. E ele subiu e falou, hoje eu quero ficar na tua casa. Pô, quebrou tudo. Presta atenção em algo, Murilo. Quantos igual a Bartimeu andava atrás de Jesus, que eram mendigos, que eram pessoas que padeciam de necessidades financeiras, que foram abençoados em meia jornada, a mulher do fluxo de sangue, a viúva de Naim, esse povo que recebeu a bênção do encontro,
eram pessoas financeiramente quebradas, eram ou não era? Total. Aí Jesus ele chega, realmente o Judas fala assim, chefe, o dinheiro que a gente tem não tá dando para sustentar essa galera que tá andando atrás da gente mais não. Aí Jesus fala assim, aguenta aí que eu vou passar ali na casa de um homem, eu vou resolver esse problema aqui agora. Aí Zaqueu sai da casa dizendo assim, tá certo, a metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Eu fico imaginando ele chegando para o menino de agora, vocês seguem o fluxo de vocês. E ele continua a jornada dele. Mas naquele momento, ele resolveu a vida de muita gente que andava atrás dele. Ou seja, andar atrás de Jesus também produz provisão. Sim, Né? sim. Ou mais provisão, né? E sem trabalho. E sem trabalho. Era uma turma que precisava de resposta. Era um Bartimeu da vida que estava ali na beira do caminho pedindo esmola há muito tempo. Mas Agora, quando eu grito por ele, eu também não estou dando a resposta para ele? Sim. Ele só responde aquele que grita. Aquele que chama a atenção. É aquele que clama. É aquele que mostra que precisa. O que Zaqueu fez? Foi chamar a atenção para si. Clamar-me-eis e me ouvirei. E eu ouvirei. Né? Exato. Então, assim, se o meu povo que se chama pelo se humilhar, ou seja, você sair do comum. Você sair do comum, peraí, cara, o que é isso que você tá fazendo? Eu falo, tô me humilhando, né? Eu tô me humilhando. Né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus o seu clamor, o seu grito, né? E sararei a vossa ferida. Ou seja, aquilo que estiver enfermo em você vai ser sarado a partir da sua humilhação, a partir da sua exposição. Então, um grande princípio para a manifestação de um grande milagre é você não se preocupar com a reputação. De jeito nenhum. Se você quer sustentar a sua reputação, você não vai viver experiência sobrenatural. É isso aí. Ou seja, aqui no Brasil teve um que ficou muito preocupado com a biografia dele, sabe? Deu ruim, né? Para que não queimou. Estragou tanto que queimou. Então, essa questão de reputação, isso vai me lembrar vários na Bíblia que receberam grandes milagres. Uma das mulheres que mais me encabula na Bíblia é a Sírio-Fenícia. O que é cachorro? O que é cachorro? Ei, minha filha está lá, endemoniada. Mas você quer que eu tire pão da boca dos meus filhos, doida? O pior disso tudo é que ela ouviu essa negativa de onde ela esperava a afirmação. Ou eu não sei, porque ela era grega. Não, exato. Eu não sei se dentro da greguice dela estava lá um orgulho estampado. E Jesus, na realidade, não queria humilhar, ofender, mas queria transformá-la. Queria, vem atrás de mim, vem depois. A Bíblia diz de mim. Então, a Bíblia diz que ele se retirou para descansar. Sim. Tipo assim, para onde nós vamos? Não vamos na Grécia, porque lá ninguém vai perturbar a gente. Lá os gregos não querem compromisso com Deus. Né? Tipo, bate uma doidinha. Vamos na Grécia, que na Grécia ninguém vai perturbar a gente, que os gregos não querem saber de Deus. Lá a gente vai poder, o senhor vai poder descansar. Aí quando chegou, o discípulo falou assim, mestre, essa mulher, desde a hora que a gente começou a andar, ela veio importunando e gritando atrás da gente igual a louca, né? Aí quando ela criando tumulto. Aí como se Jesus fala, traz ela aqui. Aí levaram ela aqui, falou, o que você quer? Ela falou, a situação é essa. Falou assim, olha, eu não vim aqui para alimentar você. Eu não vim aqui para cuidar de você. A minha prioridade hoje são os filhos. É como se ela fizesse aí onde você fala, onde você pega a sua maca. Ela falou assim,
Eu como dos farelos, Eu preciso, das migalhas. eu preciso virar filho. Aí Jesus fala, Jesus fala para ela assim, eu não posso dar o pão Tirando dos da boca dos meus filhos e é, dá para os cachorros. dos cachorros. Ela fala assim, mas para eu me tornar da família, que tal o seu animal de estimação? Eu vou lamber essas farelas, tudo que cai, essas migalhas todas. Que tal ser um cachorrinho de estimação? Eu não vi nenhum cachorrinho da companhia de vocês, eu vou ser o cachorrinho. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Senhor, Né? Tipo, definiu quem ele ela se é. colocou na posição de filha. Ela pegou, como eu falei para você daquela hora do tanque de Bethesda, ali ela pegou a maca dela. Né? É. Eu quebrei o paradigma e Jesus falou assim: vai para tua casa, sua filha está resolvida. Né? Já resolvi para você. Ou seja, hum, nós somos propriedade exclusivas de Deus, mas Deus não é propriedade exclusiva de ninguém. Ela era uma sírio-fenícia, não era o tempo dela, mas ela mudou a agenda de Jesus pelo que ela fez. Você pode antecipar o seu milagre, você pode mudar a agenda de Jesus se você se despreocupar com a sua própria reputação. Exato. Quando Maria vai até Jesus na boda de Caná da Galileia, ela chega para ele e fala assim: meu filho, a gente está com um probleminha ali, eu identifiquei um problema, acabou o vinho. Jesus responde para ela assim: mãe, mulher, o que tem eu contigo? Não é chegada a minha hora. Mas mesmo ele dizendo que não era chegada a hora dele, ela saiu do cenário e falou assim: eu conheço, eu sei que o coração dele é maior que tudo isso. Fica ligado, tudo que ele mandar fazer, vocês fazem, porque vai acontecer algo aí. E aí ele já pegou e falou assim: pega logo essas talhas d'água aí, enche esse negócio aí que eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, ela antecipou, mesmo ele dizendo que não era o tempo dele, ele não se negou a fazer. Porque quando ele O que eu aprendo com Maria, ao contrário do que a outra religião faz, Maria é utilizada até hoje como intercessora. E o que eu aprendo com Maria é que naquela época podia interceder porque ela estava viva. Então hoje eu tenho um intercessor junto ao Pai. Então aquilo que ela mandou fazer é o que eu deveria continuar fazendo. Fazei tudo que ele vos disser e não o que eu falo. Eu só estou aqui do lado dele porque eu sou a mãe dele, intercedi por ele. Mas um dia eu morri. Então agora eu não tenho mais acesso, eu não posso interceder. Os mortos não intercedem pelos vivos. A propósito, eu sou Deus de vivos. Exatamente isso. Né? Então, o segredo, aí a gente volta na palavra do começo. O segredo está na instrução dele, ou seja, tudo aquilo que ele fizer, o chefe mandou, já brincou disso? Né? Já. O chefe tudo mandou. Que ele disser. Né? O chefe mandou, ou seja, o que ele disser é o que eu tenho que fazer, é o que eu me submeto, é a minha, porque ele está sabendo, porque já funcionou com ele no futuro. Ele está dizendo para nós, vai funcionar com vocês no presente. Então, mas, pastor, Ah. Só uma colocação que eu quero, para não deixar batido a Sírio-Fenícia, eu quero enfatizar para as pessoas que a Sírio-Fenícia ela era grega. Ela estava fora de todo aquilo, não tinha nada ali para ela. E Jesus disse, eu nunca vi fé igual dessa mulher. Eu tenho visto os maiores milagres, não tem sido na vida dos cristãos, dos crentes evangélicos. Os milagres maiores que eu vi foi em católicos. Não estou dizendo que foi lá na igreja católica, foi uma católica que eu vi ela sair andando da igreja depois de 24 vezes dentro da UTI, com uma cirurgia na coluna que ela não tinha nada, com uma tal de meningite que ninguém descobria, com uma doença que ela nunca teve um diagnóstico, chegou de andador, e eu falei, você quer andar? Ela falou, quero. Então o que te pede de andar? Aí Deus falou assim para mim, não tire o andador dela. Eu ia meter a mão no andador ali na 13. Aí Deus tira a mão do andador. Aí eu falei, por quê? Ela tem confiança no andador.
Mas precisa ser gerada a confiança em mim. Pastor, eu falei, você quer andar? Ela falou, eu quero andar. Eu falei, então confie no Senhor. Sabe o que ela fez? Sem eu fazer nada. Tirou o andador da frente. Aí eu falei, Jesus, meu sonho de consumo, meu Deus. Aí eu falei, então agora levanta e anda. Aí eu repeti tudo que os apóstolos fizeram com aquele que estava na Porta Formosa. Levanta e anda, porque o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Essa menina, ela deu o primeiro passo meio bambo, e eu falei, vem até o altar. Ela estava no primeiro banco, porque ela vinha de andador. Uhum. Aí ela veio, e toda bamba. Aí daqui a pouco eu falei para ela, Deus está dando força para os seus músculos, porque ficaram muito tempo paralisados. Então ela foi andando mais ou menos até o altar. Aí eu falei para Deus, Deus, o Senhor é um Deus que faz obra completa e eu acredito. Ela sentou, eu orei com ela e eu falei, em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui carregando aquilo que era teu motivo de vergonha. Você vai sair daqui carregando a sua maca. Ela saiu andando normal. Sabe o que aconteceu? Ela ficou muito tempo na igreja, depois foi por outros caminhos, mas nunca mais foi removido dela a bênção que ela recebeu. Ela nunca mais parou numa UTI e até hoje ela anda. E ela não era evangélica. Por isso eu digo que ele não é propriedade exclusiva nossa. Nós somos dele. Exatamente. Então, assim, as pessoas que você vê recebendo transformação, a Bíblia ela é repleta disso. Não são pessoas que, a maioria delas não eram pessoas que frequentavam templos. Não eram pessoas que estavam... tanto é que quando Jesus cura alguns deles, a instrução é para que o pecado fosse perdoado. Ou seja, eram pessoas que viviam uma vida pregressa, uma vida de bagunça, uma vida de pecado. E Jesus libera a palavra de perdão sobre os pecados para que, posterior ao perdão, elas fossem restauradas das suas opções, né? O que é mais fácil fazer, pastor? Perdoar pecado ou dizer para o aleijado andar? Dizer para o aleijado andar. Mas por que então ele fala, né? Seus pecados estão perdoados. É porque só Deus pode fazer isso. Então é aonde você começa a entender que a Trindade estava ali, né? Ele precisava mostrar para as pessoas que o perdão ele restitui, né? O perdão ele cura, né? Ele restitui, ele tem um poder restaurador. E essa é a lógica. Né? E essa é a lógica, eu não posso perder essa jornada, eu não posso perder essa caminhada, eu não posso perder esse convite, eu não posso perder a proposta de seguir o caminho dele, porque ele está dizendo para mim, André, no meu caminho, é na minha jornada, é nos meus passos, é nos lugares que eu entro. Então, fica ligado aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Vinde após mim, olha, vinde após mim, você que está cansado, sobrecarregado, tomai o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Então as instruções dele estão sempre na jornada que ele está andando. Não, pega a tua cruz e me siga, porque eu vou abrindo caminho, eu vou fazendo a jornada se tornar mais fácil. Apesar de você estar carregando a sua cruz, eu vou fazer a jornada ficar mais fácil. Me siga, porque você vai descobrir que a sua cruz não é pesada, né? É pesada quando você anda pelas suas escolhas, é pesada quando você deixa de ouvir as minhas instruções, é pesada quando você leva sozinho. Quando você leva sozinho, né? Então, Mas se eu levar com ele, é diferente. Quando ele nos ensina dizendo assim, olha, André, eu só faço aquilo que viu meu pai fazer. Eu não estou dizendo para você algo que você não deve, que eu não faço. O que eu estou ensinando a você é algo que eu aprendi, né? Eu só faço aquilo que viu meu pai fazer. Eu só falo aquilo que ele me disser para te falar. Então, assim, eu estou dizendo para você, André, olha, não fale de você mesmo. Fale do que você me ouvir dizer para você. Porque eu sou assim, eu só falo aquilo que ouviu meu pai. Não faça de você mesmo. Por quê? Porque eu só faço
aquilo que viu meu pai fazer. Aí ele dá a instrução do Espírito, eu vou mandar o Espírito, mas o Espírito é igual a mim, ele é igual ao meu pai, nós somos um, ele só vai falar aquilo que eu ouvi também. Então, a partir do momento que eu ando pela minha vontade, a partir do momento que eu ando pelos meus conceitos, eu não vou viver o sobrenatural. Tem muita gente vivendo no natural, achando que é de Deus, o sobrenatural já. Ei, Deus tem mais para você, Deus tem porção maiores para você. Boa, eu creio. Né? Deus tem ambientes maiores para você, mais significantes para você. Talvez você não tenha vivido e nem experimentado ainda o sobrenatural, mas o sobrenatural não está nas suas escolhas, está na escolha dele para você. Eu acho que muitas vezes as pessoas pensam que nós combinamos acerca do que nós haveríamos de falar. Nós não nos falamos. Não, exato, mas existe uma nuvem, uma unção que foi criada aqui nesse ambiente durante a nossa fala, que ela só fala de cura. Eu não sei se você percebeu que a gente só está apontando para curar, a gente só está apontando para os milagres, a gente só está vinde após mim, a gente só está no vinde após mim. Parece que a gente conseguiu cair no caminho que de antemão ele preparou. E aí me vem logo na mente o outro cara que eu acho mais doido da Bíblia, que é o centurião romano, que o servo dele está doente. Ele vira então para Jesus e diz: Senhor, tu não é digno de ir lá em casa, mas eu tenho cara de pau e eu vou lhe pedir. Cura o meu servo. Primeiro, que eu acho muito estranho, um centurião romano, sendo um general, um cara de alta estirpe, pedir algo por conta de um servo. Segundo, eu não sou digno que tu vá até minha casa, mas eu sei. Mandar ir, eu vou. Mandar voltar, eu volto, porque tem pessoas superiores a mim. Eu estou vendo que tu és superior a mim. Portanto, basta uma palavra tua. Jesus olhou para o cara e falou assim: também nunca vi fé igual a essa. Eu estou falando para as pessoas que a fé maior que foi vista não foi vista no meio dos judeus. A maior fé que foi vista, uma foi no romano e outra num grego. Sabe quem são os romanos e os gregos? São os gentios desse tempo. Somos nós que nos convertemos a Cristo. Então, os maiores milagres têm que ser vividos se nós seguirmos o que está escrito por mim e por você. E a palavra vai deixar bem claro aquilo que os reis e os profetas queriam ouvir e ver. Eles não viram e nem ouviram, como vocês ouvem e veem. Existe uma unção aqui nesse lugar e eu não tenho dúvida. É unção para cura, é uma unção para milagre. A única coisa que faltava era nós trazermos essa sintonia sem combinar nada e contarmos dos milagres dele. Porque o Espírito de Cristo se manifesta. O Espírito do testemunho, ele se manifesta porque ele quer repetir, ele quer fazer de novo. É isso aí. Então hoje tem uma multidão de gente sendo curada aqui. Amém. Inclusive eu. Eu gosto de ser curado todo dia. Todo dia eu peço para ele me arrancar um monte de espinho, de carrapicho, de coisas que estão em mim que não deveria estar. E eu sei que tem gente aqui sendo tocada, ainda que você não soubesse o que estava te esperando nessa madrugada. Ainda que você não tivesse colocado Jesus na tua agenda, ele colocou você na agenda dele. A propósito, Jesus era especialista em passar por lugares que diz o texto, eu tinha que passar ali. Hoje Jesus tinha que passar nessa live. Ele tinha que passar por esse caminho para desbaratar aquilo que está aprisionado, amarrado, acorrentado, aquilo que está impedindo você de ter uma caminhada mais tranquila. Então, vinde após mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele fala isso, pastor, eu não acredito num Jesus que faz zoação, sabe? Eu não acredito num Jesus que faz bullying com as pessoas. Eu acredito num Jesus que, quando tem pessoas ouvindo, coração aberto, disponível para experimentar isso,
ela vai ter que experimentar isso. A propósito, ele tem mais interesse que você experimente do que você de ter o milagre. Ele tem muito mais. Por quê? Porque eu sou o autor e consumador da tua fé. Eu tenho interesse que vocês recebam essa palavra que o pastor André ministrou nessa madrugada, dizendo acerca de vir depois dele. Porque você indo depois dele, atrás dele, seguindo ele, você sempre vai ter um caminho desbaratado. Ele é o que prepara o caminho, é ele que prepara para que você possa andar e viver de uma forma sobrenatural, sair do natural, transcender, subir aos céus e poder ter o encontro que você sonhou e ser marcado para sempre. Jesus ama marcar a vida das pessoas. Amém. E eu creio que não podia ser diferente. Já 1h46, eu vou te pedir, pastor, para que o senhor ore por esse povo todo. Por cada um aqui, tem uma pessoa aqui que entrou, inclusive, que o marido ontem e o cunhado, 2, com Covid. Então, o Covid cada dia está chegando mais perto das pessoas. E cada dia eu tenho dito para as pessoas, se você crer, praga alguma vai chegar na sua tenda. É questão de crer. Salmo 91:10, eu quero concordar com essa palavra, né? A palavra do Senhor diz que a praga nenhuma chegará à sua tenda. O que é a tenda? A tenda é tudo aquilo que lhe é precioso, a tenda é tudo aquilo que você preza, a tenda é o resultado do seu esforço, a tenda é porque os seus joelhos se dobram, a tenda é os lugares onde você guarda os seus valores. E a palavra continua dizendo que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem. Eu concordo com essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu quero concordar com uma visita sobre essas pessoas que estão enfermas nesse momento, que através dessa palavra liberada, eles recebam lá onde eles estão a manifestação do Espírito de Deus. O mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos é o Espírito que opera nesta madrugada. E hoje nós concordamos com a manifestação da cura, a manifestação da presença de Deus, que ela inunde as pessoas hoje que precisam de uma unção sobre as suas vidas para se colocarem de pé. Se você hoje está ouvindo a gente ministrar e você está vivendo hoje uma questão física, hoje eu concordo com o seu restabelecimento em nome do Senhor Jesus. Se você está nos ouvindo hoje e você precisa de uma experiência sobrenatural, eu concordo com o ajuste hoje da sua sintonia para que você possa ouvir a voz de Deus e a partir da voz de Deus você possa experimentar a manifestação do Cristo vivo. Hoje, em nome do Senhor Jesus, eu concordo com o favor de Deus sobre a sua vida em todos os aspectos. Se você hoje está nos ouvindo e precisa de uma porta de trabalho aberta, hoje eu concordo com a abertura dessa porta, mesmo que o mercado não seja favorável, hoje eu concordo com a abertura dessa porta, e você vai testemunhar em nome do Senhor Jesus que essa porta abriu em tempo de crise, e você vai viver o melhor momento da sua vida, assim eu profetizo e concordo em nome do Senhor Jesus, amém e amém. E amém. Delícia poder estar com você, não foi nada preparado, nada programado. Por isso que é melhor. Deixa eu denunciar aqui, ó. Dormindo essa pastora é uma bomba. Ela é uma das profetas mais profeta que eu conheço. É mesmo. Nunca vi uma palavra dela cair por terra. Nunca vi. Ela é a Samuela desse tempo. Samuela. Pastor, obrigado pelo privilégio. Eu vou trazer agora o Daniel, que é o nosso ministro de louvor. Obrigado por esse banquete, por esse alimento, por esse pão fresco, por essa unção fresca, por essa alegria, por esse transbordar. Nós estamos juntos. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto você me ajudou, o quanto você me ajuda, o quanto você me inspira e aonde você me levou. A culpa é tua. Se vira comigo. Tamo junto. Um beijo. Deus obrigado, amigo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um beijo. Deus abençoe. Amém. Oi, Charliane. Gostou dele, né? Ele é uma bênção. Ele é uma bênção.
Vou chamar o Daniel aqui. Pastor André, Pastor André é diferenciado em alguns aspectos, e em especial, o pastor André tem algo que nem todos têm. Ele tem essa pegada de transcendência, ele tem... Oi, Karinazinha. Ele tem essa questão de viver o sobrenatural. Eu tive experiências com ele, assim, literalmente sobrenaturais. Eu já tive algumas experiências, e o mais interessante é que essas experiências deveriam aumentar e não diminuírem. E elas, na realidade, diminuíram. Mas por quê? Porque Deus não quer me dar? Aí eu entendo quando a Bíblia diz que o coração de muitos se esfriaria. A grande verdade é que mesmo que eu leia, que eu estude, que eu busque, existe algo que ainda não está como deveria estar. Naquela época, quando ele estava contando aqui para a gente, eu vou expor isso porque é só questão de testemunho, não de orgulho. Nós fazíamos jejum só de água por 22 dias, 20 e tantos dias. E esse jejum, ele tinha que ser feito de uma forma muito louca, porque o meu discipulador dizia que a gente tinha que ir para a igreja, não era para fazer em casa. Ninguém podia ficar em casa. Então ele falava assim, olha, hoje Deus falou comigo. Quando ele falava Deus falou comigo, eu me tremia todo. E aí ele dizia assim, Deus falou que a gente vai orar na igreja por 100 dias. Aí eu falava, 100? Aí ele falava, 100 dias. Pô, eu moro longe, né? A igreja. Aí, e a propósito, o culto acabava às 10, né? Vamos emendar. Ele falou, não. Deus disse para mim que era 1 da manhã. Eu falei, pô, não. Deus falou assim. Então tá, pastor. Então a gente ia para a igreja durante 100 dias, orar de 1 da manhã até amanhecer, passava das 8, passava das 9, íamos lanchar na padaria, comer pão com café com leite. No 100 dias. No 40º dia, aí todo mundo empolgado, era oração de tudo que é jeito, e fluía a atmosfera. Ele falou, Deus falou comigo. Eu falei, agora ele está zoando. Não é possível. Deus fala tanto com ele, comigo nada, eu não ouço a voz. Aí ele falou, Deus disse para a gente manter o jejum, só que 40 dias não dava. Então a gente fazia só oração, aí ele veio com 21. Aí ele falou assim, olha, acabando aqui os 40, Deus falou comigo que nós iríamos agora fazer oração. Eu falei, em casa. Ele falou, não, na igreja. Aí eu falei, às 10. Ele falou, não, agora às 3 da manhã. Eu falei, poxa, por que tem que dificultar tanto, né? Se a gente já está lá. E em jejum. Aí eu falei, como é que é? 21 dias, às 3 da manhã e em jejum. Sabe como é que a gente orava? E outra, a gente tinha que orar de joelho. Parecia quando você está no jardim de infância, em cima do joelho. Eu botava milho no canto e eu falei para vocês não creem, mas é verdade. Eu tinha raiva que todo mundo falava os versículos da Bíblia e eu não decorava. Eu falava, sei lá desses versos. Esses caras ficam falando, parece que tudo inventa. Aí eu orava e eu sei qual é a cadeira. Era a 4ª cadeira do lote do meio. Do lado central, mais à direita, de frente quase para o púlpito. Aí eu botava a Bíblia assim, prendia a minha cabeça e falava para Deus, Deus, se o Senhor tem poder, como dizem que tu tem, tu já fez defunto levantar, tu já fez cego enxergar, surdo falar, mudo... Então faz o seguinte, amplia o meu HD, multiplica as células do meu cérebro, faz alguma coisa acontecer, porque eu quero lembrar os textos da Bíblia. Aí eu botava a Bíblia aqui, e aí eu ficava orando. Eu quero mais, eu quero conhecer tua palavra. Aí começava. 21 dias.
Moral da história, o pastor na época perdeu 12, perdi 11, e eram coisas assim meio esdrúxulas. Eu não oriento ninguém a fazer isso, hein? Parem, era uma época de loucura. Então, eu tomava 300 ml d'água por dia. E foi aqui na minha casa que nós quebramos o jejum na época. Sabe o que ele queria comer? Pão e dentro uva. Eu nunca vi ninguém comer pão e dentro uva. E o meu era comer uma bolacha que viesse com recheio. Qualquer um, podia ser de morango. Eu só queria comer uma bolacha. Então a Raquel tinha preparado tudo isso. E aí passou esse tempo, 21 dias, a dificuldade toda. Você fica fraco, você fica sem força. Você não entende como é que você suporta. E eu ainda operava. Eu estava em jejum e operando. Por isso que eu estou falando da irresponsabilidade da coisa, mas o poder que Deus opera quando você faz de coração sincero. Aí passou os 22 dias. Aí ele vira e fala assim, Deus falou comigo. Eu falei, agora não vai dar. Agora eu não vou aguentar. Deus falar, eu não quero mais ouvir Deus. Aí ele virou e falou assim, Deus falou comigo. Eu falei, não falou, pastor, não era Deus. Ele falou, Deus falou comigo, que agora são 11 dias. Eu falei, mamata. Para quem vem de 40, quem vem de 21, 11 dias, mata. Ele falou, pois é, mas agora são 11 dias, orando na igreja, então a gente começa às 11 da noite, ora até às 4, e depois nós sairemos ao redor das quadras, orando ao redor da quadra. Eu falei, não é possível. Não é possível. Aí oramos mais 11 dias, andando ao redor da quadra. Aí quando eu falei, agora acabou. O homem já não existe mais, eu já morri, já foi. Aí ele vira, Deus falou comigo. Eu falei, não falou mais não. Não é possível que esse Deus fale tanto. Moral da história. Ele falou que Deus tinha dado para ele 7 dias por conta do número da perfeição, que seria o selo de todas as coisas. Eu falei, meu Deus, que selo. E eu tenho cara de carta, sou correio, nem roupa amarela com laranja eu tenho com azul. Aí tá, 7 dias. Aí ele falou, então a gente vai começar a orar às 8 da manhã. Eu falei, não, às 8 não. Na hora melhor do sono, às 8. Então a gente ia para a igreja, orava, e todo mundo levava um caderno de anotações acerca do que Deus tinha falado contigo e acerca de quem você precisava orar. Então a gente passava o dia orando pelas pessoas. E foi o momento que a gente viu mais milagres, foi o momento que eu mais experimentei da presença de Deus. E eu digo que o depósito que nós fizemos lá atrás, até hoje, eu tiro dele, colho dele e como dele. Eu me alimento daquilo que eu fiz no passado. Mas a palavra não diz isso. Diz sim, Abraão ofertou para Melquisedeque e os levitas que descendiam dele, jamais, como vai dizer em Hebreus, precisaram de dar ofertas. A propósito, eles recebiam oferta e do que eles recebiam, eles tiravam para dar para Deus. Ou seja, uma ação que você fez no passado, repercutindo no futuro. Existem coisas que a gente faz hoje que muda a nossa vida para sempre. Isso tudo que está acontecendo agora já mudou a nossa vida para sempre. Eu vou precisar derrubar a live para a gente voltar, porque só falta 43 segundos. Vocês voltem comigo, por favor.